Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, bem no começo, capítulo 12. Capítulo 12 do livro de Gênesis. Nós vamos ler a chamada de Abraão, quando Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Nós vamos ler apenas os 2 primeiros versículos. E vamos meditar então em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, para aqueles que ainda não estão familiarizados com a palavra, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12. Diz assim, aqui Deus ainda não havia mudado o nome de Abrão para Abraão. Abrão significa pai elevado. Então aqui ele é chamado ainda de pai elevado. Deus vai mudar o seu nome para Abraão, que significa pai de uma multidão de povos ou de nações. A palavra de Deus diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém. Até aqui. Outra versão diz, e tu ser uma bênção. Ou, e tu serás uma bênção. Vamos orar a Deus. Pai, nós queremos, nesta hora, ministrar esta palavra ao coração dos nossos irmãos, e também daqueles que ouvirão por essas gravações. Para isto, Pai, quero te pedir que o Senhor me use como instrumento para transmitir esta palavra diretamente ao espírito dos meus irmãos e daqueles que ouvirão. Para que, Senhor, seja uma rema, uma palavra revelada aos nossos corações nesta noite. Ó Deus, eu quero te pedir que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas de tal maneira, Pai, que nós sejamos como foi Abraão no passado, nas tuas mãos, nós possamos ser hoje, nos dias que correm, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Quero fazer uma pergunta, que eu já sei a resposta. Vou fazer uma pergunta que nós já sabemos, porque é uma pergunta óbvia, né? Quem quer a bênção de Deus aqui? Pode levantar a mão, bem alto. Quem quer a bênção de Deus? Todos nós queremos a bênção de Deus, não é verdade? Por isso que eu disse que eu já sabia a resposta. Agora, eu vou mudar a pergunta, e quero ver como é que vai ser a resposta. Espero que seja semelhante. Quem quer ser uma bênção nas mãos de Deus? Pode levantar as mãos. Graças a Deus, nós temos a mesma quantidade. Então, você quer ser uma bênção? Pergunta aí para o seu irmão que está do teu lado assim, você quer ser uma bênção? O que ele te respondeu? Você perguntou, né? Quem pergunta quer saber. Então, espera a resposta. O que ele te respondeu? Ele não te respondeu ainda? Pergunta outra vez. Quer ser uma bênção? Espera a resposta. Irmãos, isso me faz lembrar de uma experiência de um pastor muito antigo, já morreu, que estava orando. Ele estava num lugar, era uma igreja que era uma tenda, e ele orou o dia inteiro sobre um assunto, e depois de jejuar e orar o dia inteiro, ele saiu, né? Ele parou de orar e saiu. Quando ele ia atravessando a rua, ele ouviu a voz do Senhor dizendo: e você não quer saber a resposta? Porque o tempo todo ele falava, ele não deu oportunidade de Deus dar a resposta. O tempo todo ele falava, e Deus é educado, o Espírito Santo é educado, ele ouve, espera você parar de falar, para depois ele falar. E quando ele estava atravessando a rua, o Espírito Santo disse para ele: você não quer saber a resposta? Né? Então, quando você faz uma pergunta, normalmente nós queremos saber a resposta. Você perguntou para o seu irmão se ele quer ser uma bênção, e eu creio que a resposta foi que ele quer. Às vezes, irmãos, nós lemos certas palavras na Bíblia, mas não paramos para investigar o sentido e a profundidade desta palavra. Por exemplo, bênção. O que é
bênção. O que significa na Bíblia a palavra bênção? Nós queremos bênçãos, queremos ser abençoados. Temos uma noção que bênção é uma coisa boa, é alguma coisa que vai nos trazer uma felicidade, alguma coisa boa para nós, né? Mas às vezes não paramos para definir a palavra, o significado, ou investigar o significado da palavra. A palavra bênção significa, anota aí se você quer anotar, favor divino. Bênção significa favor divino, mas também significa meio de felicidade. Então ela tem dois significados, favor divino e meio de felicidade. Agora pergunte ao seu irmão, amado, você quer ser um favor divino nas mãos de Deus, um meio de felicidade nas mãos de Deus? Pergunta para ele se ele quer ser um meio de felicidade. Ah, agora eu quero saber. Você quer ser um favor divino? Deus disse a Abraão, e tu serás uma bênção, ou seja, e tu serás um favor divino para aquelas pessoas que se relacionarem com você. Deus estava dizendo a Abraão, e tu serás um meio de felicidade para as pessoas que se relacionarem com você. Isto é ser uma bênção. Isto é ser uma bênção. Deus disse, tu serás uma bênção. Então você quer ser uma bênção, não é verdade? Todos nós queremos ser uma bênção, queremos ser um favor divino para as pessoas que nos cercam, queremos ser um instrumento de Deus para transmitir um favor divino, queremos ser um meio de felicidade para as pessoas que se relacionam com Deus, conosco. Então nós queremos ser uma bênção. Mas para sermos uma bênção, existem algumas condições que nós vamos ver, que estão nesses dois versículos aqui. Para você ser uma bênção nas mãos de Deus, e eu preguei essa mensagem aqui no domingo pela manhã, dia 9, então estou pregando hoje à noite, aproveitando para trazer para os irmãos que não estiveram aqui no domingo, no segundo domingo deste mês. Para você ser uma bênção nas mãos de Deus, Deus diz que você precisa fazer pelo menos 5 coisas que nós vamos examinar agora. A primeira coisa que você precisa ser nas mãos de Deus. Primeiro, obedecer. Obedecer. Você nunca será um favor divino ou um meio de felicidade nas mãos de Deus se você não for uma pessoa obediente à palavra de Deus. Quando Deus disse assim para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Em outras palavras, Deus está dizendo, sai, obedeça-me. Obedeça-me. Irmãos, Abraão não tinha a revelação de Deus. Nós temos toda a revelação de Deus para obedecer. Nós temos a revelação de Deus completa. Abraão não tinha, por isso Deus falou com ele, sai da tua casa, como diz aqui, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, a primeira condição para você ser um favor divino nas mãos de Deus é você obedecer incondicionalmente. Se você olhar, você vai ver que Deus disse, para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não disse para onde ele ia levar Abraão. Abraão morava, irmãos, em Ur, na Caldeia. Ele era caldeu. Ele morava na cidade de Ur. As escavações têm demonstrado que Ur era uma cidade muito adiantada para os seus dias. Era uma capital, era uma cidade toda murada, com toda segurança. Ela tinha água encanada, ou vinha água, era servida de água por aqueduto. As casas tinham água. Era uma cidade muito adiantada para o seu tempo. Agora Deus disse, sai de Nova York, sai de uma metrópole, uma capital, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Isto exige o quê? Obediência. E Deus não costuma dar satisfação daquilo que Ele fala. Ele manda a gente fazer e não diz nada mais, só
espera que nós obedeçamos. É como se ele dissesse, pula, e você só tem o direito de perguntar, Senhor, a que altura o Senhor quer que eu pule? Né? Você não pode perguntar por que o Senhor quer que eu pule, por que eu vou pular, eu posso quebrar a perna, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Não, a gente tem que obedecer. Você precisa obedecer. A Bíblia diz que em Hebreus 11:8, que Abraão saiu de Ur de Caldeus, da sua terra, sem saber para onde ele iria. Irmãos, isso pode hoje, para os nossos dias, parecer fácil. Você ouvir uma voz dizendo, sai dessa cidade para um lugar que eu vou te mostrar. É fácil, porque hoje nós temos um sistema de segurança para viajar, nós temos autoridades, nós temos leis, nós temos policiais, mas naquele tempo não tinha nada disso. A pessoa dependia da sua espada, né, para sobreviver. Ele podia ser assaltado como viajante. E ele sai com a sua família. E Abraão não era um homem pobre, ele era um homem rico. E ele vai sair com toda a sua fazenda, as suas coisas, vagueando assim sem rumo, ou seja, para uma terra que Deus iria mostrar para ele. Mas Abraão queria ser uma bênção. Então, a primeira condição para você ser uma bênção é você obedecer a palavra de Deus de maneira incondicional, como ela está escrita. A segunda condição nós vemos também nesse primeiro versículo, quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. A segunda condição para você ser uma bênção, se você quiser anotar, é priorizar a vontade de Deus na sua vida. Ou seja, dar prioridade a vontade de Deus na sua vida. Enquanto você não priorizar a vontade de Deus na sua vida, você não será um favor divino para as pessoas nas mãos de Deus. Você não será um meio de felicidade. Por quê? Porque você vai priorizar a sua casa, você vai priorizar a sua família, você vai priorizar os seus negócios, você vai dar prioridade a você mesmo, aos seus interesses e não a vontade de Deus. Para você ser uma bênção, você precisa obedecer a palavra de Deus e, em segundo lugar, priorizar a vontade de Deus. Irmãos, eu quero dar aqui uma chave para você, algo importante. Não é a quantidade, mas sim a qualidade de tempo que você gasta com Deus que está o segredo. O segredo está não na quantidade de tempo, mas sim na qualidade de tempo que você gasta com Deus. As pessoas gastam muito tempo à toa e dizem que não tem tempo para Deus. Tem gente que vai para os shoppings, aqui nós não temos grandes shoppings, mas nesses centros grandes, tem gente que não faz outra coisa de passar, qual é o programa de domingo? Domingo no shopping. Então ele pega a família toda e vai para o shopping. Né? E fica lá horas e horas olhando vitrine, vendo preços, e às vezes sendo tentado e mais tentado com aquele cartão de crédito, gastando o que não pode, fazendo dívidas, etc. Passeio no shopping. Outros passam horas e horas sentados na frente da televisão, nos domingos, vendo Silvio Santos, vendo programas, outros futebol, coisas que lá não edificam. Então, gastam tempo vendo televisão, participando de festas, participando em shops, etc. E na hora de ter um contato com Deus, é 5 minutos, 10 minutos para ler a Bíblia, orar, quando muito. Quando muito. Então você não prioriza Deus na sua vida. Se você não dar prioridade a Deus, prioridade de tempo a Deus, você não será um favor divino nas mãos de Deus, nem um meio de felicidade. Se você quer ser um favor divino, você precisa priorizar a Deus, a vontade de Deus na sua vida. Jesus deixou isso muito claro. Vamos marcar aqui o dedo. Vamos lá em Mateus capítulo 6. Quando Jesus trata desse assunto, em Mateus capítulo 6, ele deixa naquele texto muito conhecido do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, quando Jesus fala a partir do versículo 25, Jesus diz assim, Mateus
capítulo 6, versículo 25 em diante, ele disse: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Pergunta Jesus. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que havemos de comer? Ou que havemos de beber? Ou com que nos havemos de vestir? Pois todas estas coisas os gentios procuram, isto é, os que não conhecem a Deus procuram. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Agora vem o versículo-chave. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus, priorizar o reino de Deus na sua vida. A promessa de Deus é, quando você priorizar o reino de Deus na sua vida, você vai ser um meio de felicidade, um favor divino, e todas as suas necessidades serão supridas. Se você olhar para a vida de Abraão, você vai ver como isso aconteceu, irmão. Nós vamos examinar aqui mais um pouco para frente. Então, Jesus trata desse assunto de uma maneira cabal, dizendo e colocando bem as coisas no lugar. Ao invés de nós ficarmos preocupados com o que vamos comer, vestir, enfim, com as coisas materiais que nos cercam, nós devemos dar prioridade de tempo ao reino de Deus na nossa vida. Buscar a Deus em primeiro lugar. Colocar tudo o que nós temos que fazer diante de Deus, para que Deus nos dirija em todas as coisas, pedindo sempre na dependência do Senhor. E o resultado vai ser um resultado favorável. Tenho certeza disso. A terceira coisa que nós podemos aprender aqui, para você ser uma bênção, né? O que você precisa, ou seja, para que você seja uma bênção nas mãos de Deus, Deus diz que você precisa da terceira coisa que eu vou mencionar agora. Você tem que estar no lugar que Deus quer que você esteja. É o versículo 1. Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, você vai para o lugar, você tem que estar no lugar que Deus quer que você esteja. Aí sim você vai poder ser uma bênção. Se você não estiver no lugar que Deus quer que você esteja, irmãos, você não vai ser uma bênção. Você não vai ser um favor divino na mão de Deus. Você não será um meio de felicidade para as pessoas que te cercam. E nós vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, Jonas. A vida de Jonas. Deus disse: Jonas, vai à grande cidade de Nínive e prega a minha mensagem. E a mensagem que eu prego é uma mensagem de advertência. 40 dias e eu vou destruir, se não houver arrependimento. Dentro de 40 dias eu vou destruir a grande cidade de Nínive, Jonas. Vai lá e prega essa mensagem. Jonas fez exatamente o contrário. Deus disse: vai para o oeste. Jonas foi para o leste. Jonas desceu até Jope. E aí começam as descidas de Jonas, né? Por quê? Porque ele está fora da vontade de Deus. Desceu à cidade de Jope, desceu ao porto, desceu ao navio, desceu no porão do navio, desceu ao mar, desceu à barriga do peixe, desceu aos fundamentos da terra. As 7 descidas de Jonas. Eu já fiz uma mensagem sobre isso aqui há muito tempo atrás. Irmãos, Jonas estava no lugar errado. Deus tinha mandado ele ir
para Nínive, a grande capital do reino da Síria, que ficava no oeste. Jonas vai para o leste. Jonas vai para o ocidente. Deus tinha mandado ele ir para o oriente. Ele vai para o ocidente. E o resultado é que Jonas, estando no lugar errado, é um desastre. A coisa começa a acontecer na vida de Jonas a ponto dele ser lançado no meio de uma tempestade, no meio do mar, e ser tragado por um grande peixe. Mas quando Jonas ora, reconhece o seu erro, lá dentro da barriga do grande peixe, né, que a gente ensina as crianças que é uma baleia, mas a Bíblia não diz que é uma baleia, diz que é um grande peixe, né? E lá Jonas ora e se arrepende e Deus dá uma ordem ao peixe. Primeiro Deus dá uma ordem ao peixe para tragar Jonas, depois Deus dá uma ordem ao peixe. Vomite Jonas lá na praia, já perto da cidade de Nínive, lá no Mediterrâneo. Então Jonas vai ser vomitado e a partir daí Jonas vai até a grande cidade de Nínive. Quando Jonas está na cidade de Nínive, ele está no lugar certo, ele está no lugar onde Deus queria que ele estivesse. Ele prega 3 dias e 120 mil pessoas se convertem, desde o rei até o mais simples. Que bênção, né, pastor Matias? Pastor, se a gente pudesse pregar aqui 3 dias em Umuarama e 120 mil pessoas se convertendo, mas que maravilha! Por quê? Porque Jonas estava no lugar certo. Quando ele está no lugar certo, ele é um favor divino nas mãos de Deus, ele é um meio de felicidade nas mãos de Deus. Mas quando ele está no lugar errado, ele é um motivo de desgraça na vida daqueles tripulantes daquele navio, não é? Porque eles tiveram que jogar a carga toda fora, perderam toda a carga, remaram, fizeram todo o esforço, e aí não havia jeito mesmo, tiveram que jogar o Jonas dentro do mar e o mar se acalmou. Irmãos, aprenda essa lição. Nós aprendemos aqui com Abraão, porque Deus disse assim: sai da tua terra, da casa de teu pai, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Se você quer ser uma bênção, um favor divino, um meio de felicidade, você tem que estar no lugar onde Deus quer que você esteja. Outro exemplo. Paulo, abra comigo em Atos, deixa o seu dedo marcando em Gênesis, Atos, capítulo 16. Nós temos aqui um relato tremendo. Quando Paulo e Silas, eles vão levando Timóteo com eles vão fazer uma viagem missionária. E no capítulo 16, versículos de 6 a 9, nós lemos assim: atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Olha bem, eles estavam querendo ir para a Ásia, mas o Espírito Santo impediu. E tendo chegado diante de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram a Troade. De noite, apareceu a Paulo uma visão. Estava ali em pé um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda. E quando ele teve esta visão, procuramos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então veja bem aqui como é importante você estar no lugar certo para que Deus faça de você uma bênção. Paulo e Silas queriam ir pregar o Evangelho na Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu. E não foi uma vez, foram 2, até que veio a direção certa, que era Europa. Deus não queria que eles fossem para a Ásia, mas queria que eles fossem para a Europa. Macedônia é na Europa, é na Grécia, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu que eles então vão para a Macedônia, e nós temos ali a conversão de Lídia, que é relatada a partir do versículo 13, né? 13, 14, 15.
Depois nós temos ali aquela mulher, aquela moça que tinha um espírito de adivinhação, que Paulo expulsa aquele demônio. O resultado disso, há um rebuliço na cidade, eles são presos, vão parar lá na prisão, no cárcere, e ali cantando, orando, à meia-noite há um terremoto, e a conversão do carcereiro, e uma promessa gloriosa em 16:31, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa, que nós usamos até hoje, irmãos. É uma revelação de Deus, porque Paulo estava no lugar certo, ainda que o lugar certo fosse um cárcere. Mas a igreja estava sendo implantada através da vida de Lídia, através daquela moça que foi liberta, através da família do carcereiro, e as revelações de Deus foram prosseguindo ali, e nós vimos então aqui o resultado de Paulo e Silas estarem no lugar certo. Volte para o texto de Abraão, e você vai ver que no capítulo 12, o versículo 10, diz que Abraão, ele estava também seguindo as ordens de Deus, para uma terra que eu te mostrarei. E no versículo 10 diz, ora, havia fome naquela terra. Abraão, pois, desceu ao Egito, para peregrinar ali, porquanto era grande a fome na terra. Às vezes Deus te leva para um lugar onde, a princípio, parece que a coisa vai dar tudo errado. Como o caso de Paulo foi parar na prisão, Abraão agora vai peregrinar, a fome na terra, ele tem que descer ao Egito. Ele tem que descer ao Egito. Mas olha para o capítulo 13, quando ele sai do Egito. Subiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, isto é, para o deserto do Neguebe, levando sua mulher e tudo que tinha, e Ló o acompanhava. Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Irmãos, quando ele entrou no Egito, ele era rico. Mas quando ele saiu do Egito, ele saiu mais rico ainda, muito rico. Mesmo em período de fome, de adversidade, quando você está no lugar que Deus quer que você esteja, Ele vai te abençoar para que você seja um favor divino, um meio de felicidade para as pessoas que estão ao teu lugar, como foi o caso de Abraão. Agora volte para o capítulo 12, versículo 2. Aqui nós temos o quarto ponto. Para você que quer ser uma bênção nas mãos de Deus, então nós precisamos observar aqui. E eu farei de ti, diz o versículo 2, uma grande nação. E eu farei de ti uma grande nação. E farei de ti, essa expressão, e farei de ti, presta atenção nisso. É Deus quem faz, não somos nós. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós estamos no lugar certo, enfim, quando nós cumprimos estas condições, Deus diz, e farei de ti. É Deus quem faz. Sabe, irmãos, alguém se converte, é liberto, vem para cá todo arrebentado. Eu já vi isso acontecer, muitas vezes. Né? Vem todo arrebentado, família arrebentada, vida arrebentada, né? Deus chama essa pessoa para o reino dele, ele entrega a vida a Jesus, começa a restauração, Deus restaura aquela pessoa e até mesmo começa a usar aquela pessoa, e aquela pessoa começa a ficar soberba, achando que as coisas, né, estão acontecendo porque ela é muito boa mesmo. Quando na verdade não é nada disso, é Deus quem faz. Isso aconteceu na vida do homem que é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, Davi. Davi, ele chegou ao ponto de ter mandado matar a Urias e ficado com a mulher de Urias. Primeiro adulterado com ela, depois mandou matar o marido dela e depois ficou com a mulher. Agora, quando Deus vai confrontar através do profeta, o rei Davi, ele diz, eu te tirei de trás daquelas poucas ovelhas pejadas e te fiz príncipe do meu povo Israel. Foi eu, Davi, não foi você não. Não pense que foi você que fez as coisas acontecer. Fui eu quem fiz as coisas acontecer. Foi eu que estava contigo lá quando matou o gigante Golias.
Fui eu que te coloquei na casa de Saul e te dei tudo o que Saul tinha, o reino de Saul, as mulheres de Saul, e se isso fosse pouco, eu te daria o dobro. Deus fala isso para Davi, para mostrar a Davi que era Deus quem tinha feito todas aquelas coisas acontecer na vida dele. Deus disse, e farei de ti. E farei de ti. Sabe, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Quando Deus começa a nos usar, principalmente quando nós entramos pelo caminho da obediência, pelo caminho da obediência da palavra de Deus, e Deus começa a nos usar, nós temos que ter muito cuidado para que a soberba não entre no nosso coração, para que nós não achemos que somos o máximo. Eu já vi muita gente cair e ter sido um fracasso, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. É por isso que Jesus humilhou-se até a morte, morte de cruz. Então Deus o exaltou soberanamente. Isso é exemplo para nós. Abraão era um homem humilde. Não obstante ele era um homem rico, não obstante ele era um homem poderoso na terra, o único que é chamado no Antigo Testamento de amigo de Deus. Ele era um homem humilde. Humilde de coração. Então, Deus diz, e farei de ti. É eu que vou fazer. Não é você, não. Não pense que é você. É Deus que faz. Então, você lembre-se que você é apenas um instrumento. A quinta coisa, para você ser uma bênção, um favor divino, um meio de felicidade nas mãos de Deus. Anote se você quiser. Aí está no versículo 2 também. Deus diz, e farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei. Esta é a palavra. Abençoar-te-ei. Se você, irmão, você só pode ser uma bênção se você for abençoado por Deus. Diga assim, eu só poderei ser uma bênção, um favor divino, um meio de felicidade, se eu for abençoado por Deus. Então é isto, irmão. Deus diz, abençoar-te-ei. Deus tem um compromisso. Você só vai poder ser uma bênção se você for uma pessoa abençoada. Porque se você não for uma pessoa abençoada, você não vai ter nada para dar, não é verdade? Você não vai ser um favor divino. Você não vai ser um meio de felicidade. Por quê? Você vai ser o muro das lamentações, e eu conheço crentes que são verdadeiros muros das lamentações. Nenhuma outra, você chega nele, começa a ladainha, ele não é um favor divino, ele não é um meio de felicidade. Ele é um muro das lamentações, ou de choro. Então, ele não é uma pessoa abençoada. Agora eu gostaria de dar 5 características de uma pessoa abençoada. Quando Deus quer abençoar alguém, pelo menos uma dessas 5 características devem acontecer na vida dessa pessoa. Pode ser que aconteçam 2, pode ser que aconteçam 3, 4 ou até as 5. Se acontecer as 5, então essa pessoa, vamos dizer assim, está nadando de braçada nas bênçãos de Deus. Mas pelo menos uma dessas coisas deve acontecer na vida de uma pessoa que Deus abençoa ou que Deus quer abençoar. Quando Deus quer abençoar alguém, primeira coisa que pode acontecer na vida dessa pessoa, Deus enche essa pessoa de bens. Deus enriquece essa pessoa. Olha para Abraão. Esse versículo que nós já lemos, capítulo 13, versículo 2. Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Nas suas jornadas subiu do Negueve para Betel, até onde outrora estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. E o versículo 5 diz, e também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para eles habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. Ló ia na bênção de Abraão. Deus abençoava Ló por causa de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. E eles saíram do Egito, irmãos, depois que eles entraram lá naquele período de fome, saíram muito ricos.
e eram tão ricos que a terra não podia sustentar as riquezas que aqueles dois homens tinham, que tiveram então que se separar. E depois que eles se separam, que Ló escolhe um lugar de acordo com a sua vista, Deus faz uma promessa a Abraão, e aí então Deus vai abençoar ainda a Abraão. Então, uma das coisas que deve acontecer na vida de uma pessoa é Deus encher essas pessoas de bens. Mas não é para você pegar e segurar a riqueza, é para você ser um canal de bênção. Quanto mais você tem, mais você dá, mais você recebe. Jesus disse que quanto mais nós dermos, mais nós recebemos. Então a primeira coisa que deve acontecer, ou pode acontecer, e deve acontecer na vida de uma pessoa que está sendo abençoada por Deus, é Deus encher essas pessoas de bens, de prosperidade, fazer essa pessoa prosperar materialmente. Segunda coisa, ou segunda característica, você recebe o que você não espera. Anota aí, você recebe o que você não espera. Há poucos dias atrás eu recebi uma bênção enorme, nem pensava naquilo, bênção financeira. Mas nem de longe sonhava com aquilo. De repente, pum, vem assim, dois colegas me ligam lá, dois desembargadores, fulano, Valtamir, assim, como é que é o teu número aí da matrícula? Tá, então você vai receber tanto. Mas o que é isso? Ah, isso é assim, assim, assim. Irmãos, você recebe o que você não espera. Eu não sei se isso já aconteceu na sua vida. Olha para Gênesis capítulo 20. Abraão, numa circunstância que depois nós vamos ver, capítulo 20, versículo 14, né, ele tinha feito lá alguma coisa que não estava lá muito certo, mas o rei Abimeleque disse assim, então tomou Abimeleque ovelhas, isso depois que ele saiu do Egito, ele foi lá para o lado de Abimeleque, então tomou Abimeleque ovelhas e bois e servos e servas e o deu a Abraão e lhe restituiu Sara, a sua mulher. Então Abraão recebeu o que ele não estava esperando, riquezas. Eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Isso é uma característica de que Deus está te abençoando, que Ele quer que você seja um favor divino, um meio de felicidade onde você está, quando Ele ou te torna um homem próspero, rico, uma pessoa rica, próspera, para você ser uma bênção, ou você então pode receber o que você não está esperando receber. Terceira coisa que pode acontecer na sua vida, se você é uma pessoa que Deus está te abençoando. Ninguém pode ficar com o que é teu. E se pegar o que é teu, vai ter que devolver. Isso é uma outra característica. Ninguém pode ficar com o que é teu, com aquilo que Deus te deu. E se pegar, vai ter que devolver. Olha para Gênesis, esse versículo mesmo, 20, 14. Abimeleque, ele ao restituir Sara, ele havia pego Sara como sua mulher, né? Porque Abraão, quando ele saiu de Ur das Caldeias, Sara era uma mulher muito bonita, extremamente bonita. E Abraão disse, olha, vamos fazer o seguinte, você vai sempre me fazer um favor, em todo lugar que nós chegarmos, você vai dizer que é minha irmã, porque na verdade você é minha meia-irmã. Não é filha do mesmo pai, mas é da mesma mãe. Então, eles eram parentes. Eles eram meio-irmãos. Então você diga que é minha irmã, porque senão eles vão me matar por causa de você. Para ficar com você, aquele povo para onde nós formos peregrinar me mata. Então você diga que é minha meia-irmã. Vamos falar a verdade, mas não toda a verdade. E o resultado disso é que quando ele vai para a terra de Abimeleque, Sara era muito bonita, o rei Abimeleque, põe os olhos em Sara, fica sabendo que ela é irmã de Abraão, trata Abraão muito bem e toma Sara para ser a sua esposa. Mas Deus não permite que ele contamine Sara, mantenha relações sexuais com Sara, ao contrário, Deus fala com ele de noite e diz, olha, eu vou te matar se você tocar nessa mulher. E eu vou matar todos da tua casa, porque você tomou uma mulher de um profeta, de um homem que eu estou abençoando. Portanto, restitui a mulher dele
né? E peça para ele orar por você, que eu vou te abençoar. Quando Abimeleque acorda, chama Abraão, dá um sabão no Abraão. Abraão diz, olha, realmente tem razão, ela é minha meia-irmã, né? Mas eu fiquei com medo, etc. Mas então o Abimeleque diz, está aqui a sua mulher, está aqui, leva os bois, leva os jumentos, leva a serva, leva isso, leva aquilo, leva a prata, leva ouro, toma a sua mulher e escolhe aqui a melhor terra e habita aí, porque eu quero, né, eu não quero saber, e ora por mim para que Deus me abençoe. Né? E Deus então vai fazer isso. Então, se alguém ficar com aquilo que é teu, vai ter que devolver. A mesma coisa nós podemos ver quando ele entrou no Egito. Em Gênesis capítulo 12, versículo 19 e 20, ocorre também esta mesma coisa. A quarta coisa, irmãos, que deve acontecer quando Deus está abençoando alguém, ou quando Deus quer abençoar alguém, a quarta coisa é que milagres acontecem na sua vida. Milagres já aconteceram na sua vida? Então saiba que você é uma pessoa que está sendo abençoada por Deus, como Abraão. Mas se milagres nunca aconteceram na sua vida, se você vive numa miséria danada, se você nunca recebeu o que esperou, se essas pessoas tiram o que é teu e não te devolvem, e se você nunca recebeu um milagre na vida, ou seja, nós já estamos no quarto item, toma cuidado, que parece que você não está debaixo da bênção. Mas se você já recebeu milagres na sua vida, saiba então, eu disse que pelo menos uma dessas 5 coisas teriam que acontecer na sua vida. Você já recebeu milagres? Então, amém. Graças a Deus você é uma pessoa que Deus está com os olhos para abençoar. Basta que você obedeça mais, que você esteja no lugar certo para que Deus faça de você um favor divino, um meio de felicidade para as pessoas que te cercam. Porque milagres acontecem na sua vida. Se você olhar para a vida de Abraão e Sara, você vai ver que Sara, irmãos, era estéril. Não obstante uma mulher linda, ela queria ter filhos, não podia ter filhos. Abraão recebe uma promessa de Deus que lhe daria um filho, que seria herdeiro dele, e o resultado é que o tempo vai passando, e as coisas não acontecem. 25 anos depois, ou seja, Sara tinha 90 anos quando ela vai dar à luz a um filho. Isso é um milagre. Primeiro, porque ela é estéril. Segundo, porque já não era mais possível a uma mulher conceber nesta idade. Já tinha cessado o ciclo menstrual, a fertilidade, e Deus então opera um milagre completo. Ele restaura o corpo de Sara e o corpo de Abraão, de tal maneira que Sara vai viver 127 anos. Ela vai curtir o Isaac, o riso, por 37 anos. E Abraão vai viver 175 anos. Depois da morte de Sara, ele vai casar com uma tal de Quetura, e bem quietinho, ele vai ter 12 filhos ainda com essa Quetura. Né? Irmãos, isso é bênção, isso é milagre. Quando nós estamos obedecendo a Deus, Deus diz que vai fazer de nós uma bênção. Quando nós estamos priorizando a vontade de Deus na nossa vida, quando nós estamos no lugar certo que Deus quer que nós estejamos, quando Deus está fazendo as coisas acontecer na nossa vida, nos abençoando, saiba que milagres acontecem na nossa vida. E a quinta coisa, por último, a quinta coisa que deve acontecer na vida de uma pessoa que Deus está abençoando. Deus eleva a sua posição. Deus eleva a sua posição. Se você olhar para Deuteronômio 28, Deus disse que quando o povo de Israel obedecesse a Deus, os seus mandamentos, a sua palavra, eles seriam postos por cabeça e não por cauda, que eles estariam só por cima e não por baixo. Ou seja, Deus eleva a posição daquele que ele está abençoando, aquele que está debaixo da bênção dele. Isto é uma verdade
uma verdade. Deus coloca a pessoa por cabeça e não por cauda. Você pode olhar para a vida de José do Egito, né? O que aconteceu com José? Deus dá um sonho para José, José conta o sonho, o pai de José fica bravo com ele, Jacó, né? Mas o sonho se concretiza. Não do jeito que talvez José esperasse, né? Como diz o pastor Alan, quando Deus envia uma pessoa, nem sempre ele envia de primeira classe, às vezes ele envia sob grilhões, como prisioneiro. E José, aonde José vai, José é abençoado, ele é vendido como escravo para o Egito, na casa de Potifar. José cai na graça de Potifar, Potifar começa a dar poderes a José de administração, José põe ordem naquela bagunça, enfim, faz Potifar prosperar, porque tudo que ele botava a mão prosperava, ele era cabeça e não cauda, não obstante estava vendido como escravo, a ponto da mulher de Potifar querer se relacionar ilicitamente com ele. E o resultado disso é que ele vai parar na prisão, injustamente na prisão. E lá na prisão, outra bagunça, outra desorganização, o carcereiro coloca José, vê em José alguém que tem cabeça, que tem capacidade, coloca a prisão nas mãos de José, e José começa a organizar tudo aquilo, deixar as coisas funcionando de uma tal maneira que o carcereiro podia dormir tranquilo. Tudo funcionava bem. Até que aparecem aqueles dois prisioneiros lá, com aquele sonho, o padeiro e o copeiro, e nós sabemos o resultado daquilo, que Deus então manda José mais ou menos com 17 anos para o Egito, preparar tudo para que a nação de Israel possa florescer no Egito. Aquelas 70 almas que desceram ao Egito, possa sair dali um grande povo de mais ou menos 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas, 400 anos depois. Uma nação, mas tudo através de José, a ponto de José ser colocado no trono, ou seja, Faraó tirar o anel e colocar no dedo de José e dizer, aqui está o anel de autoridade, é a minha autoridade. Apenas no trono eu serei maior do que tu. E nenhum cachorro moverá a sua língua em todo o Egito sem as tuas ordens. Irmãos, quando Deus quer abençoar uma pessoa, ou quando essa pessoa está debaixo da obediência de Deus, Deus exalta essa pessoa, a coloca por cabeça e não por cauda. Eu quero compartilhar uma coisa aqui que eu nunca compartilhei, a não ser nessa ministração que eu fiz. Quando eu era menino, meu primeiro emprego com carteira assinada, quando isso faz muitos e muitos anos, né? Muitos e muitos anos atrás, eu tive o meu primeiro emprego com carteira assinada. Eu trabalho desde os 10 anos para fora. Desde os 10 anos que eu fui engraxate, fui uma porção de coisas na vida, né? E eu quando olho para a minha vida, todo meu aniversário eu agradeço a Deus, tudo que Deus tem feito em minha vida, através da minha vida, eu sou muito grato. Eu tiro aquele dia para louvar a Deus, e aquele dia é um dia especial na minha vida. Eu sempre fiz isso, como a melhor comida. Quando eu era solteiro, eu ia no melhor restaurante que eu podia pagar, comia o melhor bife, né? A melhor comida, botava o melhor terno, e eu não trabalhava nesse dia não, nunca trabalhei no dia do meu aniversário, esse dia era o meu. Mas, meu primeiro emprego, quando eu era adolescente, eu entrei nas casas pernambucanas. Então meu pai me arrumou um trabalho lá. Qual era o meu trabalho? Varrer a loja. Eu era da limpeza. Então eu varria a loja. Chegava mais cedo para varrer a loja, porque Londrina naquele tempo não tinha o calçamento tinha hoje, os asfaltos. Era poeira mesmo. Então tinha poeira para tudo quanto é lugar. Então você vivia espanando aquelas peças de tecidos, aquelas coisas, e tinha que limpar a loja todos os dias, tinha que varrer a loja no início e no fim do expediente. Então você pegava aquele pó de serra, molhava aquilo tudo, jogava para não fazer poeira, para não sair poeira, não subir, e você varria a loja. Eu e mais alguns garotos lá éramos da limpeza. Eu entrei como da limpeza. Mas o tempo foi passando, e daí
me promoveram a entregador de pacotes, né? Porque a Pernambucana de Londrina era uma grande loja, era a segunda loja em todo o Brasil em vendas nessa época. Então, ela tinha um grande movimento. E eu, então, passei a entregar pacote. Aí conheci tudo Londrina. Saía de bicicleta entregando pacote para tudo quanto é lugar, que as compras principalmente as madames faziam, né, ali. E, daí mais um tempo, me promoveram para o pacote. Aí eu virei empacotador. E eu sei fazer pacote, até hoje faço bem pacote. Né? Então, né, aprendi ali a fazer pacote e trabalhava num cercado, não sei se vocês já foram na Pernambuco, não sei como é que é hoje, mas era um cercado bem grande assim, ficava mais ou menos no centro da loja, aonde então, ali já tinha muita responsabilidade, porque vinha o pano, o tecido cortado com a nota, você tinha que conferir, etc. e tal, não podia entregar o pacote errado, então você fazia o pacote e entregava o pacote às pessoas. Eu virei empacotador, né? Mas passado mais um tempo, me promoveram a subchefe do pacote, né? Aí eu já tinha lá uns 6 ou 7 ou 8 meninos lá, debaixo da minha responsabilidade, né? E dizia para eles, vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo, além de subchefiar o pacote. E com o passar do tempo, mais algum tempo, me promoveram a chefe do pacote. Aí então eu assumi tudo aquela direção ali, aquela responsabilidade. Mas passado um tempo, o gerente da loja, que gostava muito de mim, me chamava de seu Walter, né? Era um homem muito dinâmico, ele só tinha o curso primário, mas era um homem assim, de uma tremenda visão comercial. Ele gostou muito de mim, gostava muito de mim, foi substituído lá, e o outro gerente foi embora, ele veio, o seu Manuel, e daí então, ele, vendo ali o meu trabalho, ele disse, seu Walter, eu quero te oferecer o escritório, eu acho que o senhor podia trabalhar no escritório. Eu falei, para mim é uma promoção. Cheio de ser chefe do pacote, fui trabalhar no escritório, ficava na parte de cima. Então, aí no meio daquelas moças bonitas, só o Pérez como chefe do escritório, e eu, e o resto daquela mulherada lá, fazendo contas, somando. E a gente tinha que fazer um movimento diário, né? Então, cada um fazia 4, 5, 6 vendedores, né? E todas as notas que subiam, você tinha que lançar o número da nota, o valor e somar. Aí eu fiquei então craque, porque naquele tempo não tinha calculadora, não tinha máquina, você somava na cabeça, na mão, assim. Até hoje, irmãos, eu somo rapidamente qualquer conta, até de cabeça para baixo. Quando eu estou numa loja, a pessoa está lá fazendo as contas, assim, essa viagem última, a moça estava lá com a calculadora fazendo as contas, eu já tinha feito de cabeça para baixo a conta, já sabia quanto que ia dar o valor ali, porque eu somo, né? Aprendi a somar rapidamente, porque a gente tinha que fazer aquilo. Então fui promovido para o escritório. E do escritório, o gerente chegou para mim um dia e disse, seu Walter, eu quero fazer uma proposta para o senhor. Eu quero que o senhor seja o chefe do escritório. Depois, a minha proposta, eu tenho um grande prestígio na Pernambucana, porque sou o segundo gerente em vendas da Pernambucana no Brasil. E eu vou indicar agora o Pérez, Salvador Pérez vai ser fiscal, e fiscal da Pernambucana é algo muito poderoso. Ou seja, ele quando vai fiscalizar, ele pode afastar o gerente e fechar a loja e fazer o balanço, enfim, é uma pessoa que tem uma gama de poder muito grande. Ele disse, o senhor vai ser chefe do escritório, mais 1 ou 2 anos, eu vou mandar o senhor para fiscalização. E depois de 3 anos de fiscalização, você vai poder escolher qualquer loja da Pernambucana no Brasil para gerenciar. Era uma proposta tentadora para um rapaz de menos de 20 anos. Mas eu tinha que parar de estudar, e eu estava estudando. E eu tinha um objetivo na vida, eu queria ser juiz. Eu queria ter outro objetivo, e eu tive que dizer não. E quando eu disse não, aquele homem ficou uma fera comigo. E passou a me perseguir, a ponto de eu ter que pedir demissão. Eu pedi, não fui mandado embora, não. Eu pedi demissão, saí sem ter para onde ir. Fiquei igual o Abraão, né? Aí o meu tio disse, vem para Curitiba estudar.
e eu fui para Curitiba e Deus continuou a me abençoar. Anos depois eu encontrei o seu Manuel na loja Murici, que é da Pernambucana, em Curitiba. Ele era o gerente lá. Cabelinho branco já, eu já era juiz nesta época. Entrei naquela loja para fazer alguma compra. Quem eu vejo lá? O seu Manuel. Aí eu fui lá cumprimentá-lo. Falei, o senhor se lembra de mim? Ele falou, parece que eu me lembro. Eu falei, eu sou o seu Walter, da Pernambucana, lembra? Ah, sim, tal, tanto lembro, tal. Pois é. Aí conversamos um pouco, ele disse, e o que o senhor faz hoje? Eu falei, eu sou juiz de direito hoje, seu Manuel. Ele arregalou o olho e falou, mas não diga, é? Eu falei, foi. Foi aquela decisão que eu tomei quando o senhor me pressionou. O senhor lembra que o senhor queria que eu fosse chefe do escritório? Mas eu tinha que parar de estudar, porque tinha que fechar aquele movimento diário, e aquilo só fechava lá pelas 9, 9h30 da noite, e a gente trabalhava o dia inteiro, tinha que estudar à noite. Então eu estou contando essa história, irmãos, para te mostrar que quando Deus quer te abençoar, Ele te põe por cabeça, Ele te promove, né? Ele, como diz o pastor Silas Malafaia, né? Se você é o auxiliar do 5º carimbador, você vai ser promovido a auxiliar do 4º carimbador, depois do 3º, e assim você vai subindo, até que você vai ser o carimbador mor, e enfim, Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda. E isso se repetiu na minha vida, eu dou esse testemunho para a glória de Deus, quando eu fui também para Curitiba estudar. Deus me abençoou em tudo que eu coloquei a mão para fazer, a ponto de eu ter passado em 2 vestibulares de direito na Federal e jornalismo na Federal, sem fazer cursinho. Deus me abençoou. Né? Passei em vários concursos, fui promotor público, né? Fui advogado, fui promotor, fui professor e fui juiz. E hoje, para a glória de Deus, eu sou ministro do Evangelho. Amém? Deus eleva a posição daquela pessoa que Ele quer abençoar. Será que pelo menos uma dessas coisas aconteceu na sua vida? Quem sabe 2, quem sabe 3, 4, talvez as 5. Então você está sendo um favor divino, um meio de felicidade, uma bênção nas mãos de Deus. Agora pergunte para o seu irmão aí novamente. Amado, você quer ser uma bênção nas mãos de Deus? Quer ser uma bênção? O que ele te respondeu? Que sim? Então tem que fazer todas estas coisas que Deus disse a Abraão. Irmãos, se nós quisermos realmente sermos um favor divino, um meio de felicidade, e eu vejo isso na minha vida, eu digo isso para a glória de Deus, não é para a minha exaltação, não. Que Deus tem usado a minha vida aonde quer que eu vá, para me fazer de mim um favor divino, um meio de felicidade. Mas eu gostaria que Ele fizesse isso com todos os membros desta igreja. Que aonde você fosse, meu irmão, você fosse transmitindo a graça de Deus, o amor de Deus, a presença de Deus. Que Cristo se manifeste na sua vida, aonde você estiver. Foi assim na vida de Abraão. Aonde Abraão foi, ele foi um meio de felicidade, um favor divino. A bênção de Abraão chegou até nós através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é da descendência de Abraão. Vamos ficar em pé e vamos orar. Levante as suas mãos para os céus. Pai, nós te agradecemos, porque somos, ó Pai, integrantes do corpo de Cristo. E a tua palavra diz em Gálatas que nós somos herdeiros de Abraão. Se nós somos da promessa, nós somos herdeiros de Abraão. Tudo que o Senhor prometeu a Abraão, Senhor, se cumpre na nossa vida. Ó Pai, mas para se cumprir é necessário que nós apliquemos, ó Pai, os mesmos princípios que o Senhor deixou detalhado ali nesses 2 versículos, ó Pai, e que nós estudamos nesta noite. Senhor, que esta palavra penetre no coração dos meus irmãos, seja uma rema no coração dos ouvintes, Senhor, uma verdade revelada para que,
ó Deus, nós sejamos realmente um favor divino e um meio de felicidade nas tuas mãos para aqueles que se relacionarem conosco, Pai, trazendo-nos, ó Pai, a felicidade de sermos um instrumento nas tuas mãos. Eu abençoo esta igreja com esta revelação e faço isto em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.